Yokoso ao meu canal Rio de Soul Holistic Therapy. Gratidão a todos vocês que estão aqui comigo hoje. Seja você inscrito ou não, se você não é inscrito, já te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vamos lá para uma leitura de autoconhecimento. Eu vou trazer aqui algumas cartinhas para que a gente possa compreender que fase, em que etapa da jornada de de autoconhecimento, né, na sua jornada espiritual, você está, tá bem? Então vamos lá iniciar. Já vai conectando com o seu mentor, com a sua equipe espiritual, vai se acalmando, vai entrando em estado meditativo, pedindo orientação, se for o caso. Vamos ver qual que é a sua energia atual, qual é a sua jornada atual, em que etapa você está agora. Em que etapa as pessoas deste vídeo estão agora, neste momento atual. Carta do Sol. Aqui é uma jornada de clareza, né? Porque o Sol é claridade, então é uma etapa, digamos que até um pouco avançado, né? Já tem algum conhecimento, já pratica algumas atividades espirituais, né? E tá em busca aqui de clareza, né? De clareza, um pouco mais de clareza sobre como funciona o universo, um pouco mais de clareza sobre as coisas que acontecem na sua vida, um pouco mais de clareza sobre quem você é, né? Apesar de aqui eu sentir que você já tem uma certa consciência, né, sobre a espiritualidade, sobre como funcionam as energias, sobre algumas partes suas, né, porque a gente vai se autoconhecendo ao longo da nossa vida, né. Claro que existem pontos em que a gente sabe que a gente é assim, né. E existem pontos que a gente sabe que pode ser alterado, né? Se for o desejo seu, por exemplo, tá? Mas vamos ver aqui o que mais. O que você precisaria desapegar para evoluir espiritualmente, né? Cavaleiro de Espadas, o que você teria que desapegar para evoluir um pouco mais na espiritualidade? O que teria que desapegar aqui? Três de ouros. Já que caiu aqui também a lua. O que mais precisaria desapegar aqui? Para evoluir um pouco mais espiritualmente. Mais uma carta para completar aqui as 4 cartas. 10 de copas e só me clarifica aqui o 3 de copas. 7 de espadas. Aqui, vamos lá, o que eu sinto. São alguns detalhes aqui, tá?
Cavaleiro de Copas, olha, Cavaleiro de Espadas, né? Talvez tenha alguma crença aqui de que você tem que estar lutando o tempo todo para conseguir alguma coisa, não que a gente não precise fazer, né, o nosso processo, mas não precisa ser a ferro e fogo, não precisa ser tudo ao seu modo, do seu jeito, tem que ser desse jeito, entende? Deixar um pouco a espiritualidade também atuar na sua vida, né, no seu processo, tá? Assim como tem aqui o 3 de ouros, né, que fala sobre colaboração e tudo, é justamente isso, é uma colaboração, né? Você, sua equipe, se tiver outras pessoas aqui no mundo físico também, tá? Para te auxiliar aí, né, no seu processo de autoconhecimento, no seu processo de evolução espiritual, tá? E também, muitas vezes, você até estuda sobre espiritualidade, sobre a energia, o universo, enfim, alguns seres espirituais, né? E por isso, em alguns momentos você meio que... como que eu vou dizer? Você estuda, você tem conhecimento, mas talvez não aplique tanto, né? Você meio que se sabota aqui de alguma forma, algumas vezes, tá? Então é estudar sim, mas também praticar. É correr atrás sim, daquilo que você quer, né? Mas também deixar com que o universo flua um pouco mais, tá? Aqui tá muito no meu jeito, no meu tempo, ok? Outra coisa que tem que desapegar aqui, a forma como você se vê, né? Talvez você se enxergue de forma muito pequena, ou às vezes ao contrário, você se enxergue grande demais, mas, né, vamos diminuir um pouco aqui esse ego, tá? Então veja aí que cada caso é um caso, mas pode ser que você se veja grande demais, como uma pantera aqui, mas você ainda está numa fase de gatinho, ou seja, você ainda está engatinhando, aprendendo, né? Então observa, né, essas nuances. Eu sei que o nosso ego não gosta de escutar essas coisas, né? Mas a gente tem que ver a realidade e aceitar ela como ela é, entende? Então observe se você está se vendo de menos, né? Você está se subestimando ou superestimando a si mesmo, tá? 10 de copas, deixa eu só pedir aqui uma clarificação também, porque me veio uma coisa, mas vamos ver se é isso mesmo. 10 de copas, me clarifica esse 10 de copas. 9 de paus. Aqui é como se o que eu sinto no sentido de desapego é se importar tanto para o que a sua família fala de você, tá? Talvez o que a sua família diz sobre você, o que eles pensam sobre você, isso te influencia muito. Só que você, deixando-se influenciar por essa energia deles, você se esgota energeticamente, tá? Então observe esses aspectos, né, que aqui são 4 aspectos, né, para olhar, para que você consiga evoluir um pouco mais, tá? Não que você não vá evoluir se você não olhar para esses aspectos, porém é aquilo, se você não passar no teste, você não passa de ano, né? Você vai continuar repetindo as mesmas lições. Então aqui existe 4 lições, né, de aprendizado, tá? Então, recapitulando, né, correr atrás sim, fazer o seu processo, a sua ação sim, mas também fluir
com o universo, fluir com a espiritualidade, fluir, não querer sempre do seu jeito, do seu modo, tá? Na teimosia. Estudar, muito legal, né? Eu acho que estudar faz parte desse processo, porém aplicar, não ficar só nos estudos, não ficar só no mental, e sim trazer isso para a ação, trazer para a sabedoria, tá? Olhe para si mesmo, se você está subestimando ou superestimando. Olhar para suas sombras, tá? Essa parte aqui da lua. E observar, né? O quanto você se deixa influenciar por questões familiares no sentido de se importar com o que pensam, de se importar com o que falam sobre você, tá? Mas aqui eu também colocaria um adendo, não só família, mas também amigos, conhecidos, tá? O que as pessoas ao seu entorno falam e pensam de você, porque isso desgasta a sua energia, ok? E vamos ver aqui a lição, né, que você está sendo chamada para aprender agora, além de todos esses 4. Porém, eu sinto que esses 4 não necessariamente tem que ser, tipo, vamos supor, esse ano, tá? É algo que precisa da sua atenção, mas não necessariamente você tem que dar conta de tudo agora, tá? São aspectos que muito provavelmente vão ser trabalhados aos poucos, porque não tem como trabalhar tudo isso aqui de uma hora para outra. É complicado a gente lidar com o nosso ego, né? Por questões daqui que eu falei de superestimar ou sobreestimar, e também a questão familiar e dos outros, né? Então esses aqui são aspectos que devem ser trabalhados ao longo da sua vida, não neste ano, não no próximo ano, tá? Mas deixar ali na sua caixinha de observação do que deve ser trabalhado, ok? E vamos ver aqui que lição está sendo chamado para aprender agora. Então este sim, é neste momento, ok? Temos aqui o 4 de paus, o 2 de ouros, eu vou trazer aqui mais uma carta. Não. Mais uma carta. 9 de copas. Só vou trazer aqui uma clarificação para esse 4 de paus. Me clarifica. 4 de paus. Qual é essa lição? Do 4 de paus. Dependurado. E o 9 de copas. Me clarifica o 9 de copas. A roda. Ok. Bom, o que eu sinto aqui, a lição que está sendo chamado agora para você aprender, é que existe coisas na nossa vida, praticamente, na verdade, quase tudo, né? Existem sacrifícios que a gente deve fazer para conquistar aquilo que a gente quer, né? Só que entre o sacrifício e conquistar aquilo que a gente quer, existe o equilíbrio, tá? Então aqui a lição que está sendo chamada é manter o equilíbrio entre a alegria e, ou melhor, entre a diversão e o sacrifício, tá? Porque
Eu acho que aqui tem muita ligação com essa questão do Cavaleiro de Espadas, de querer fazer as coisas de sua forma, né? Ai, uma coisa está muito sacrificante, então eu vou para a parte que é mais divertido, tá? Que é mais alegre. Só que tem coisas que necessita, né? De um pouco de sacrifício aqui para conquistar aquilo que você quer, tá? Mudar um pouco, né, o ponto de vista aqui, compreender que sem esse sacrifício, né, que é o sacrifício, sacro ofício, ele é necessário muitas vezes. Muitas vezes a gente no trabalho, por mais que a gente goste daquilo que a gente faz, vai ter algumas coisinhas ali que não é a sua vibe de fazer. Porém, faz parte. Então você faz, né? Só que para conquistar aquilo que você quer só a parte boa. Mas não existe a parte também ruim, digamos assim, né? Pro nosso ego. É uma coisa que eu não gosto, mas eu tenho que fazer para conquistar aquilo que eu quero, porque não é só oba-oba, tá? Existe aqui um sacrifício, né? Existe aqui um equilíbrio, tá? A lição principal aqui é o equilíbrio, manter o equilíbrio, né? 9 de copas, né? E veio aqui de clarificação a roda. Entender também que muitas vezes aquilo que a gente deseja não é realmente o que a gente quer, tá? Não está no nosso destino, entre aspas. Muitas vezes aquilo que a gente quer é algo que foi imposto pela sociedade, é algo que foi imposto pela família, pelos amigos, sabe? Às vezes você fala assim, sei lá, eu quero, por exemplo, para as mulheres que gostam, né, de bijuteria, essas coisas, eu quero uma pulseira da Pandora. Mas você quer mesmo? De verdade? Né? Vale a pena se sacrificar, digamos assim, trabalhar um tanto para no fim você pegar aquele tanto e colocar numa pulseira de marca, entende? Ou numa bolsa de marca, seja lá o que for, sendo que com esse dinheiro você poderia, sei lá, investir, né, para o seu futuro, você poderia fazer uma universidade, ou um mestrado, ou um doutorado, ou viajar fora, fazer aquela viagem, entende? Muitas vezes o nosso desejo não é realmente o desejo do coração, é um desejo que foi vindo de outras pessoas e que a gente acabou, né, pegando para nós. Outro exemplo, eu quero casar, quero ter filhos. Você quer mesmo? Ou isso veio porque é uma tradição na família, porque os parentes falam, mas e aí, não vai casar? Ou, e aí, cadê o namorado? Cadê a namorada? Né? Porque a gente sim ouve muito nossos familiares perguntando, chegou a tal idade, né? Tal idade, e aí, não vai casar? Não vai ter filho? Não vai ter namorado? Mas e você? Isso realmente está dentro do seu coração? Realmente é o seu desejo? Ou é só o que foi imposto? Muitas vezes, né? Porque é a roda da fortuna, é como se fosse uma roda do destino aqui. Você vê que aqui tem várias coisas, né? Às vezes essa coisa não está no seu destino. Então a gente tem que perceber se realmente aquilo que a gente acha, que a gente pensa, que a gente, né, pensa que é o que a gente quer, muitas vezes não é. Muitas vezes é algo que veio, tá? Isso aqui é um processo que
que deve ser olhado com calma, com carinho, com cautela, tá? Porque muitas vezes não é fácil, são coisas, principalmente essa questão de relacionamentos, veio já da infância impondo isso, né? Aquela coisa de brincar, por exemplo, de boneca, de coisa de casa. Às vezes isso não é isso que você quer, entende? Às vezes, tipo, não que a gente não possa ter, que a gente não deva ter a nossa liberdade, mas se a sua vontade é ser uma dona de casa, por exemplo, por que não? Onde é que está errado isso? É certo que hoje a sociedade meio que, né, olha as mulheres, até mulheres virando CEO. É verdade, mas isso está muitas vezes na vontade do espírito dela, da alma dela. Mas o que é que está no seu espírito, na sua alma? Então é olhar assim com carinho, com cuidado, porque são coisas muito enraizadas, né, que precisam de tempo aqui para elaborar, tá? Mas é avaliar, né? Como eu falei aqui, o equilíbrio, avalia, coloca na balança, tá? Ok. E qual a crença então limitante, né, que está influenciando suas decisões? Crença limitante. Vamos ver aqui. Que crença limitante está influenciando nas suas decisões? O Sol. Que crença limitante está influenciando nas suas decisões? Vou colocar aqui mais uma carta. Pedir uma carta, ler duas. Coração e a raposa. Bom, vamos aqui começar com o Sol, né? Uma crença limitante aqui. O que eu sinto aqui é que existe uma crença de que o externo é que vai te dar clareza. Por exemplo, essa leitura é o que vai te dar clareza. Sim, pode até ser. Mas lembre-se que a leitura é generalizada. Por quê? Porque existem muitas pessoas, muitas energias, né? Então, tem coisas aqui que não é para você. Tem coisas que é. Então, a crença aqui é achar que o externo vai te trazer a resposta, sendo que na verdade é o contrário, é o interno que vai te trazer a resposta, tá? Porque mesmo que aqui eu diga, talvez não nessa leitura, mas eu te diga, por exemplo, aqui, né? Você tem um ego muito grande e você deve trabalhar esse ego grande, diminuir, nananã. Mas será que isso é seu? Só porque eu falei que você tem um ego muito grande, você acredita? Né? Achar que a solução tá fora, só que a solução tá dentro. E por mais que a gente esteja assim nesse processo de caminhada espiritual, a gente se pega muitas vezes nesse momento, tá? Não é anormal isso acontecer, porque a gente está muito acostumada a olhar para o externo e não para o interno. Eu sei que em alguns momentos sim, você deve fazer esse olhar interno, deve fazer meditação sua, enfim, deve conectar com sua espiritualidade, conversar com eles, mas talvez ainda exista um momento que você se pega olhando para o externo,
e não pro interno, né? Porque tudo tá aqui, ó, interno, no seu coração, tá? E pode ter aqui também uma crença limitante de não confiança, sabe? De não confiar nas pessoas, de não confiar naquilo que tá vindo dentro do seu coração, ok? Porque como foi falado, né? A gente está habituado, foi habituado a olhar para o externo, olhar para o outro, não olhar para nós, né? Achar que olhar para nós mesmo é egoísmo. Não, mas não é egoísmo, é amor próprio, tá? E achar que aquilo que o seu coração está dizendo é uma maluquice. Aqui precisa olhar um pouco mais para si, para dentro de si, com amor, com verdade, com clareza, tá? E não olhar para fora, como a raposa está fazendo aqui, olhando para fora, olhando para o sol, olhando para os outros. Quer dizer, se os outros disseram que você é uma pessoa, como que eu vou dizer, que não tem sucesso, você vai acreditar que você não tem sucesso, seja em qual área for, seja na família, seja no trabalho, seja em relacionamento. Dizer que você não tem sucesso, será? Se para você ser uma dona de casa é um sucesso, então acredite. Mas não acredite naquilo que os outros estão falando. Porque ser dona de casa não é ruim, não é errado. Se você tem sucesso como dona de casa, no sentido de que eu cuido bem dos meus filhos, eu cuido bem do meu marido, eu cuido bem da casa, na medida do possível, claro, também não precisa ser uma escrava, tá? Mas se você dá o amor, a atenção, o carinho, o cuidado, com tudo isso, você não é bem-sucedida? Quem disse? Né? Então não se exija tanto de si mesmo desse jeito. Não escute tanto o externo, escute o seu interno, o seu coração, tá? Porque aqui, se você olhar a simbologia da carta, a raposa está olhando para fora. Ele não está olhando para dentro do coração. Então você está olhando muito para fora. As suas decisões estão sendo tomadas pelo externo e não por você, não pelo seu coração. Tá? É isso? É quem está te influenciando nas suas decisões. Muitas vezes você toma decisões erradas que não são para você porque você não está ainda olhando totalmente para o seu coração. Você está indo sim em direção, né? Como eu falei, muitas vezes você sim olha para dentro de si e percebe o que você quer, o que seu coração quer, o que sua alma quer, mas ainda a cabeça está virada para o externo. Então ainda está aqui com uma visão talvez distorcida de si mesmo, né? Por isso o sol 2 vezes está trazendo essa clareza para você. Traga essa clareza de quem você realmente é. O que você veio manifestar nessa vida, tá? E como eu falei, não tem nada demais você ser uma dona de casa e ser bem-sucedida. Ok? Vamos ver aqui uma parte sua que precisa de cura. Vamos ver aqui qual parte sua que precisa de cura. Que parte precisa aqui de cura? Fazer aqui 2 cartinhas. É justamente o coração, né? O chakra cardíaco, a emoção, o sentimento. Que
parte aqui precisa de cura. Três de copas. Bom, copas já por si fala, né, das emoções, dos sentimentos, tá? Eu ainda acrescento aqui um chakra cardíaco, então se puder fazer uma taça tibetana, uma harmonização, né, trabalhar esses chakras com reiki, enfim, tá? Aquilo que você sentir. E também aqui, com esse 3 de copas, eu sinto que tem a ver com a fé. O que precisaria curar, então, né, essa parte do sentimento, das emoções, mas também a sua fé, né, de acreditar que existe algo maior atuando na sua vida, tá? Como eu falei, não ser tão cavaleiro de espadas aqui, né? Acreditando, confiando, né, que existe algo maior te guiando, tá? E o que o seu eu interior está tentando te dizer? O que o seu eu interior está tentando te dizer neste momento? É uma mensagem aqui, então, final do seu eu interior, que é que ele está tentando aqui te dizer. Eu vou trazer aqui primeiro um oráculo, que o seu eu interior está tentando te dizer, né? Mensagem final aqui do seu eu interior, da sua alma, do seu espírito. Descobrindo a verdade, mas nessa carta o que eu sinto é que, se for ver, ele tá andando em direção oposta a esses dois senhores. Ou seja, não tem problema você ser diferente de alguém da sua família, entende? Você não precisa ser igual a ninguém, você pode ser você, entende? É descobrindo a verdade dentro de si, né? Deixando bagagens que não precisa pra lá, porque aqui ele só tá carregando esse cesto e um bastão aqui, né? Como apoio. Então é de fato seguir o seu caminho. Não precisa seguir caminho de ninguém, nem dos seus amigos, nem do que a sua família te diz, nem do que os seus professores possam ter dito, né? Porque quando você segue um caminho diferente, você sofre, a sua alma sofre, tá? Use toda a sua sabedoria, todo o conhecimento que você tem para te auxiliar nesse processo. Ou seja, estude sim, mas faça, né, aplique aquilo que você estudou na sua vida, tá? E aqui saiu gratidão, né? E 2 de espadas. Vou tirar aqui mais uma carta. É a carta do louco. O que eu sinto aqui nessas duas cartas, a carta do louco e da 2 de espadas, é realmente olhar para si e não ficar atirando para todo lado, tá? Porque muitas vezes você atirando para todo lado na cega, não olhando de fato porque está dentro do seu coração, você corre risco de dar passos errados e cair,
digamos assim, né? Ou seja, por exemplo, minha família, meus pais gostariam que eu fosse uma empresária bem-sucedida. E aí, para agradar eles, eu largo o emprego e vou me arriscar no empreendimento. Mas será que esse é o seu caminho? Talvez o seu caminho é estar dentro de uma empresa, crescer, virar uma CEO da empresa, não exatamente o dono da empresa, mas um CEO, sabe, um diretora de uma empresa, entende? Então, olhar para isso e perceber o que é que faz sentido para você e não sair fazendo as coisas cegas, tá? Tendo consciência do passo, né, que você dá aqui. E eu acho que a gratidão aqui não tem muito o que dizer, né? Ter um momento aí de gratidão, ter um momento no seu dia a dia para parar, observar pequenas coisinhas que muitas vezes a espiritualidade conversa com você através de pequenos gestos. E quando tá muito atarefada, né, naquilo que o outro vai dizer, enfim, você acaba perdendo esses sinais, esses momentos, ok? Então aqui, o que o seu eu está tentando te dizer é seguir o seu caminho, né? Não se importando tanto pelo que o outro está pensando, que está dizendo, e seguir o que está dentro do seu coração, né? Não sair fazendo as coisas às cegas, tá? E trazer aqui mais esse momento presente, a gratidão, tá? E é isso, a mensagem aqui de autoconhecimento. Eu espero que tenha te ajudado aí, que tenha feito um pouco de sentido, nem que seja uma coisa que foi dita, né? Porque se você está aqui é porque existe aqui uma mensagem para ti. Então, vamos passar agora para a harmonização. Vamos trazer aqui a mesa quântica. Harmonizar aqui as suas energias, te auxiliando aí, né, a estar mais conectada com as energias mais equilibradas, calmas e tranquilas, para que você assimile tudo isso, né, que foi dito aqui, tá? Se for necessário, reveja o vídeo para você lembrar, porque muitas vezes são muitas informações, né, e a gente não consegue lembrar de tudo, tá? Então vamos lá, vai se conectando novamente consigo, com a sua espiritualidade, vai se acalmando. Se possível, feche os olhos. Ok, se possível, fala em voz alta ou mentalmente o seu nome completo e data de nascimento, para que possa autorizar a equipe espiritual a trabalhar na sua energia, tá? Nessa harmonização, nesse equilíbrio energético. Vamos lá, então. Eu vou colocar aqui todas as pessoas que autorizaram fazer essa harmonização energética, somente aquelas pessoas que autorizaram. Se não autorizaram, a gente não mexe a gente não faz, tá? A gente não mexe na energia. Deixa eu ver se tá certinho. Tá, né? Então eu vou dar início aqui, tá? A harmonização, no final eu digo qual foi o raio que foi harmonizado, ok? Então, ajustamos nesse equilíbrio, 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 ajustamos nesse equilíbrio,
Ajusta o equilíbrio, ajusta o equilíbrio, ajusta o equilíbrio, ajusta o equilíbrio. Ajusta o equilíbrio, ajusta o equilíbrio, ajusta o equilíbrio. Ajusta o equilíbrio. Ajusta o equilíbrio, ajusta o equilíbrio, ajusta o equilíbrio, ajusta o equilíbrio. Ajusta o equilíbrio, ajusta o equilíbrio, ajusta o equilíbrio, ajusta o equilíbrio. Ajusta o equilíbrio, ajusta o equilíbrio, ajusta o equilíbrio, ajusta o equilíbrio. Ajusta o equilíbrio. Ajusta o equilíbrio, ajusta o equilíbrio, ajusta o equilíbrio, ajusta o equilíbrio. Ajusta o equilíbrio, ajusta o equilíbrio, ajusta o equilíbrio, ajusta o equilíbrio. Ok, foi analisado. Tem mais algum outro raio? Posso tirar da mesa. Prontinho, então foi já harmonizado aqui as energias, tá? Foi trazida a energia do amor, a energia da clareza e a energia da meta, ou seja, né, te trazer, ajudar aqui a te trazer mais clareza, a te direcionar para as suas metas, né? A meta da alma, não a meta do ego, tá? E trazer mais amor próprio aqui, ok? Espero que tenha gostado. Deixe seu like se você gostou. Eu agradeço imensamente por estar aqui comigo novamente e a gente se vê então nos próximos vídeos. Até lá, Matané. Bye bye.